Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Dora Barros. O título do vídeo de hoje é a importância de ser persistente. Eu vou trazer algumas definições sobre persistência e determinação, porque uma tem a ver com a outra, né? Elas andam juntas, essas duas palavras, né? Persistência e determinação. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar aquele like, fazer um comentário. Deixa teu comentário aqui e me diz se você é uma pessoa que desiste facilmente, ou é aquela pessoa que vai até o fim quando quer alguma coisa, é persistente, estabelece metas e vence obstáculos, gosta de desafios, ou é aquela pessoa que desiste rapidinho. Né? Então, a persistência, ela é a capacidade de continuar perseguindo os seus objetivos, mesmo diante das dificuldades e dos obstáculos, né? É a qualidade de não desistir facilmente, né? E permanecer focado e dedicado a alcançar aquilo que deseja. Então, eu vou falar agora sobre a determinação. Determinação e persistência, como eu já disse, elas andam juntas. São duas palavras que toda pessoa que deseja conquistar, que deseja êxito na vida, precisa ter. A história que eu vou contar hoje sobre persistência está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 ao 52. É a história de um homem chamado Bartimeu, também conhecido como cego de Jericó. Aquele homem que era cego, ele demonstrou uma grande persistência e uma grande determinação também. Então ele soube que Jesus vinha saindo da cidade e ia passar exatamente ali onde ele estava, naquele caminho. Ele, sentado à beira do caminho, estava mendigando ali, pedindo esmola. E quando ele ouviu o barulho de pessoas, que era, na verdade, a multidão que seguia Jesus, ele imaginou que Jesus estava chegando e ia passar exatamente ali naquele lugar. E então ele se preparou e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que os discípulos o repreendiam. Mas ele clamou tanto, ele insistiu tanto, que Jesus parou e pediu para os seus discípulos chamar aquele homem até ele. Então, quando ele chegou, primeiro que a gente vê aqui, que os discípulos, quando chegaram perto do homem, disse assim para aquele cego: tem bom ânimo, te prepara, tem bom ânimo, porque ele quer te ver, o mestre vai te ver. Tá entendendo como é que é? Deus, ele tá sempre, ele tá nos ouvindo. Eu quero dizer que Jesus, ele entende as nossas situações, ele vê os nossos clamores, as nossas dificuldades. Ele sabe onde que nós precisamos, em qual área da nossa vida nós precisamos ser atendidos, né? E muitas vezes os obstáculos e as dificuldades, elas se apresentam, elas vêm para ver a nossa persistência, até que ponto nós estamos dispostos a não desistir, de buscar, de persistir diante dos nossos objetivos, de nossos alvos. Então aquele homem chegou diante de Jesus e Jesus olhou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Imagina só, se Jesus sabe o que a gente quer, por que ele pergunta exatamente, perguntou do cego exatamente o que o cego queria, se ele sabia que aquele homem era cego? Mas é assim que Jesus faz na nossa vida, porque Jesus, ele é muito, muito educado, ele não entra onde onde não lhe é permitido. Se a gente dá esse espaço para Jesus entrar na nossa vida, para Jesus entrar na nossa casa e fazer da nossa casa um lar dele também, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo, é morada de Jesus, através do seu Espírito Santo, Jesus habita em nós. Então Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E o que ele disse? Quero ver, quero enxergar. Então Jesus pode estar hoje perguntando para você o que você quer, o que você precisa. Porque ele sabe que você precisa, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer uma atitude, ele quer uma demonstração de fé. Então o que Jesus respondeu para aquele homem? Então vai, a tua fé
te salvou. E a Bíblia diz que aquele homem, a partir daquele momento, começou a seguir Jesus. Então, a gente vê ali a persistência de não desistir. Ele escolheu, ele foi determinado. Bartimeu, ele tinha um objetivo. O objetivo dele era enxergar, era ter a sua visão normal. Então, ele não desistiu, mesmo diante dos obstáculos, porque os discípulos o repreendiam. Os discípulos o repreendiam, o próprio discípulo de Jesus, que da onde a gente espera que venha aquela palavra de motivação, da onde a gente espera que venha aquela palavra de bênção para a nossa vida, muitas das vezes não vem. Muitas das vezes vem aquela repreensão, vem aquela crítica, aquilo que a gente não quer ouvir é que vem dali. Mas o Bartimeu, o personagem dessa história, ele estava muito determinado, muito focado no que ele queria, o resultado que ele queria. Ele não escutou mais nada, ele não escutou crítica, ele não deu ouvido aos discípulos, ele não quis nem saber. Então, muitas vezes, nós desistimos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, nós desistimos daquele alvo, daquele caminho que nós estamos ali caminhando naquela jornada. Às vezes, nós estamos fazendo algo em prol de alguém, em prol da nossa família, e aí começa a vir aquelas críticas: isso não vai dar certo, isso não é para você, porque você já fez isso e nunca deu certo, você não nasceu para vencer. Então, a gente não pode desistir de lutar por aquilo que a gente precisa, por aquilo que é importante para nós, porque se não fosse importante a visão para aquele cego, Jesus não tinha nem parado. Ele não tinha nem parado. E outra coisa, aquele homem cego, o Bartimeu, apesar dele ser cego, ele tinha uma saúde emocional, porque ele não deu ouvidos, ele não acreditou naquilo que os discípulos estavam dizendo. Eu não sei o que os discípulos diziam para aquele homem ali: cala a boca, olha, o mestre está passando aqui, ele tem muita coisa para fazer, tu acha que ele vai parar para dar atenção a um cego? Muitas vezes as pessoas dizem isso pra gente. Muitas vezes as pessoas não acreditam em nós, dizendo que nós não temos capacidade, que nós não somos competentes. Muitas vezes as pessoas dizem: isso aqui não é para ti, porque tu já está velho, tu já passou da idade. Isso aqui não é para ti. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que Jesus, ele não olha para essas coisas humanas, do jeito que o homem olha, é muito diferente da forma como Jesus olha para a gente. Jesus tem a forma de ver as coisas, o seu jeito de fazer os seus milagres. Então Jesus operou um milagre na vida daquele homem porque ele foi persistente, ele não desistiu diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Ele sabia que se ele parasse para ouvir Jesus, para ouvir os discípulos, ele ia perder algo que ele queria, os benefícios que ele queria. Qual que era o benefício o que ele buscava ali? Era a sua visão, ele queria enxergar, ele queria fazer parte do mundo, enxergar a luz como todas as outras pessoas. Então ele não deu ouvido, ele não deu atenção à história dos discípulos. Como eu disse, muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que a gente considera, as pessoas que são as pessoas que mais ou menos a gente imagina que poderiam nos dar uma atenção, que poderiam nos dar um bom conselho, são as pessoas que estão exatamente dizendo: isso não é para você, isso é um sonho muito alto, isso aí exige muito dinheiro, isso é um investimento muito alto, isso aí não é para ti, olha, cuidado. Então Deus abençoe você possa ser um canal de bênção, compartilhando esse vídeo com aquelas pessoas que precisam, que estão necessitadas de ouvir uma palavra como essa de hoje. Que Deus lhe abençoe. Eu sou muito grata a você e a Deus pela sua vida. Eu sou grata. Gratidão.